Olá, amigas e amigos. Com muita satisfação, estamos aqui para mais um dia de profundidade da nossa consciência, que inclusive é o tema central de hoje, exatamente consciência. Vamos falar da consciência, a percepção e a visão da nossa fé e, inclusive, o que realmente temos de percepção do mundo diante o que trabalhamos em nossa consciência e como vamos aprimorar isso, como ampliar as nossas consciências e ligar ao alto, né, a espiritualidade maior, e trazer para nós também um pensamento de bem reflexivo de o quanto ainda estamos ligados na matéria e está assim impedindo a ampliação das nossas consciências. É mais ou menos nesse sentido que vamos falar hoje, relacionado isso com a fé. E essa fé que muitas vezes percebemos uma fé cega em boa parte da humanidade, se não a maior parte da humanidade, possivelmente, que vem por diferentes fatores. A gente sabe também algo registrado no perispírito, que é algo mais intrínseco do ser, mas tem também um fator muito ponderante entre tantos outros, que é a questão cultural, influenciada pelas próprias religiões, principalmente aquelas mais ortodoxas, que trabalham no ser uma forma de domínio historicamente, onde então ele aprende a seguir certas regras por medo. Ele aprende, inclusive, que o temer a Deus é ter medo de Deus, senão ele vai para algum lugar eterno e sofrível, que nunca vai sair de lá. Ou que ele almeja um lugar lindo, maravilhoso, e só para isso ele vai fazer o bem. Então ele não faz por consciência própria, ele faz por uma repressão, ou opressão, ou uma outra forma de domínio, né, que muitas das religiões foram fazendo isso. Na verdade, nem são as religiões, né? A gente faz religiões para generalizar, mas não é interessante a gente ficar generalizando tudo, mas sim os homens que dominam, né, as pessoas usando as religiões, porque as religiões em si, o princípio fundamental delas, independentemente da religião, é aprimorar a atitude prática por pensamento, por comportamento, por vontade própria do ser, né? Então, o que vamos trabalhar hoje está intitulado Consciência, apenas essa palavra, que é o capítulo 131 da obra Vinha de Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico. E o que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar uma fala de Paulo encontrada em Timóteo, dizendo o seguinte: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, que fé é essa? É uma fé raciocinada? É uma fé purificada? Ou é uma fé irracional? É uma fé contaminada, com temores, né? Onde a pessoa segue regras porque ela pode ser repreendida ou apreendida, e não pela sua consciência, não pela sua própria liberdade, a sua liberdade de pensar e agir. Então, que consequentemente ele fica com aquele sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, como bem sabemos, o quanto isso atrapalha a evolução, atrapalha o progresso espiritual do ser. Ele deixa de aprender com os erros, se perdoar e seguir em frente fazendo o contrário, porque ele fica se remoendo, se autotorturando psicologicamente, às vezes fisicamente, ou às vezes até socialmente, né? Tendo dificuldade ou evitando meios sociais que o fariam bem, ou então tendo atitudes agressivas, refletindo inclusive com alterações do humor,
descontando raiva, né, ou as suas demais repressões em outro, né, oprimindo outros porque ele é oprimido, enfim, de diferentes formas, tem na sua consciência o seu sentimento de culpa, porque ele não sabe trabalhar isso, ele não sabe sair disso para seguir em frente aprendendo com o erro. E com isso ele se priva da capacidade de amar, porque ele não tem a propriedade de sentir uma fé purificada, uma fé raciocinada. Então, Emmanuel começa neste capítulo: curiosidade ou sofrimento oferece portas à fé, mas não representa o vaso divino destinado à sua manutenção. Então, quer dizer, a curiosidade e o sofrimento, como a gente sabe da lei causa e efeito, né, oferece portas à fé. Então, se a pessoa vai buscar a partir desse sofrimento, mas não é ainda a sua consciência de buscar a melhoria. Ele busca porque ele está sofrendo. Né? É um caminho, mas não é o principal caminho. Pode ser os primeiros passos, porque ainda é um espírito ainda muito imaturo. Então, ele precisa sofrer várias consequências dos seus atos, e essa dor vai lhe induzir um estágio de consciência maior. Mas o que buscamos cada vez mais é não aprender pela dor, né? É a gente buscar esse aprimoramento, a gente buscar a verdadeira fé sustentada numa racionalidade, num sentimento mais purificado de amar o próximo, que é o amor universal. E, inclusive, em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida, a grandes calamidades da sorte, então, a cada situações de desagravos, de dores, de sofrimentos psicológicos, sociais, correm presurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras, aquelas pessoas que buscam a palavra, que buscam uma religião, que busca uma espiritualização, mas na verdade ainda não está na purificação da sua consciência. Ela está buscando por desespero, né? Tanto é que Emmanuel continua: o fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito oferido pelos azorragues de experiências cruéis. Então, quer dizer, o que vibra na pessoa é a tortura, o sofrimento, o desespero, né, daquele sofrimento. Então, por isso ela busca a palavra. Mais uma vez, não que isso não venha auxiliá-la ao seu crescimento. É uma necessidade de um espírito ainda a amadurecer muito. Mas o que precisamos buscar é algo além disso, buscar pela nossa própria vontade. E essa vontade só ocorre quando a gente amplia uma consciência de maturidade espiritual. Mas isso muitas vezes vai chegar nesse ponto depois, né, de passarmos por várias provas e expiações necessárias devido à nossa imaturidade espiritual. E por isso que muitas vezes a gente tem esse sentimento de culpa, de tortura, porque ou de autotortura, porque a gente não conseguiu buscar livremente a liberdade de amar, porque ainda estamos muito no centro, né, do nosso ego, né, o egocentrismo, né, o egoísmo, né, enrustido aí pelas vaidades e tudo mais. O que leva, inclusive, às vários desequilíbrios mentais. E aí, o que a gente pode falar em cima disso, nessa obra Transtornos Mentais, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo onde ela fala sobre transtornos do humor, ela, um determinado momento, ela diz o seguinte: a consciência de culpa íncita no espírito impõe-lhe uma conduta mal-humorada, produzindo organicamente fenômenos exteriores que podem ser diluídos mediante uma alteração na conduta do enfermo, encetando
novos compromissos edificantes, mediante os quais diminuirá a dívida moral. Então, aqui ela está falando para nós situações em que a gente busca é, quitar essas dívidas, né, devido a alguma situação que causamos. E a gente quer, obviamente, quitar essas dívidas, diminuir esse sentimento de culpa. Isso é natural do ser, né? Quando ele não tem mais uma excessiva rebeldia, que é quando ele, a partir de uma culpa, ele se envaidece ainda mais, se cega ainda mais e continua causando outros erros morais, né? E aí a gente sabe da lei da causa e efeito. A gente não está falando nessa situação, tá? A gente está falando no estágio mais acima desse processo evolutivo, onde o ser desesperado, como Emmanuel colocou, busca, né, a religiosidade a partir disso, a partir de uma necessidade, mas não para ainda se estruturar na sua evolução, não por consciência em aprimorar o seu amor, mas sim por uma necessidade. E aí a gente está falando, obviamente, no amplexo bem espiritualista, né? Numa forma bem aconchegante, bem abraçada pelos mentores espirituais, onde se entende esse desespero e a pessoa está buscando aquele aprimoramento moral e é um caminho, mas não é o vaso principal. Né? O vaso principal que Emmanuel vem colocar é exatamente quando ele já tem o estágio de consciência que ele busca por ele, não por um sofrimento, né? Ou por vários sofrimentos. Mas é claro que isso não quer dizer que quando estejamos em uma situação de sofrimento, de desespero, de ansiedade, a gente não tenha que buscar, é claro. Se a gente está buscando, nós somos espíritos imperfeitos. Mas o que a gente está falando aqui é que a vida toda da pessoa, ela só busca nessa condição, né? É nesse estágio que a gente precisa despertar para um estágio acima, que na maioria das vezes, quando não conseguimos fazer isso sempre, na maioria das vezes, a gente possa buscar a espiritualidade, aprimorar a nossa fé por vontade. E isso é uma questão de aprimoramento das nossas consciências. Então, na obra As Dores da Alma, que é ditada pelo Espírito Hamed, psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto, em um capítulo onde ele fala sobre culpa, ele diz o seguinte, né? Ele já começa falando das religiões e essa questão de formação cultural e bloquear a própria fé raciocinada do ser. Ele diz o seguinte: as religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais, como a gente sabe, de interesses materiais, capitalistas, de domínio de pessoas para servir aquele líder religioso da forma que ele interessa, até em outras situações externando, né, a domínios, por exemplo, políticos, sociais, culturais, de acordo com o ego, né, a necessidade de domínio daquele líder religioso, contrariando o princípio do amor puro, desinteressado, como Cristo nos ensinou. E aí, neste capítulo, que ele então fala de culpa, ele diz o seguinte: na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis, porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Então, muitas vezes, se a gente está muito preocupado com o que os outros dizem e pensam, já é um reflexo de uma certa maturidade nossa. E olha como ele continua. Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. Então, quer dizer, a pessoa está preocupada tanto que os outros julgam ela, que ela não está em condições
de poder se julgar, de poder avaliar as suas emoções e os seus pensamentos. Ela fica alienada naquele sistema. Ela fica dominada a isso. Que muitas vezes, né, muitas religiões causam isso na pessoa. Culturalmente, ela se sente tolhida, vigiada o tempo todo. E ela fica à mercê dessa situação. E com isso ela não consegue pensar por ela. Lembrando José Saramago, uma das frases suas mais conhecidas, ele dizia o seguinte: o ser, para se conhecer, ele precisa sair de si, né? Então, para você conhecer a ilha, você precisa sair da ilha. Então, se a gente, por exemplo, nasce e cresce dentro de uma ilha, a gente não sabe como é essa ilha de longe. Você precisa sair dela para enxergá-la. E às vezes a gente não consegue sair da nossa ilha, que lembra também, né, a caverna de Platão, muitas vezes olhando só na contraluz, né, a sombra e o que está acontecendo, sem olhar para trás o mundo em volta. E aí essa analogia que a gente está fazendo, sem olhar a capacidade espiritual que nós temos, que a gente vai chegar lá mais à frente. Mais à frente, quando a gente for trabalhar um pouquinho a obra, o problema do ser, do destino, da dor, de Leon Denis, que a gente vai aprofundar um pouco mais nessa capacidade de ampliar nossa consciência, por aumentar a vibração, por ter pensamentos mais, mais lapidados, mais cristalinos, mais leves, quanto a gente consegue atingir essa sintonia espiritual, ampliando essas nossas consciências e diminuindo, inclusive, essa sensação de culpa por estar sempre querendo aprimorar, aprendendo com os erros. Mas voltando ainda, nesse capítulo de culpa, dessa obra As Dores da Alma, o autor espiritual diz o seguinte: não creem que Deus lhes fala diretamente. Ao contrário, necessitam de homens que se autodenominam iluminados. Então, as pessoas que precisam, assim, de buscar alguma referência, principalmente os mais fanáticos religiosos, né, para ouvir daquele líder religioso, só o que ele fala eu vou seguir. E não entende a sua iluminação, Cristo que há em si. E aí, mais abaixo, ele coloca o seguinte: a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós, e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite nosso grau de conhecimento e de entendimento sobre nossa vida interior e também exterior. Então, quer dizer, se a gente tivesse a consciência da nossa capacidade, o Cristo que há em nós, e a nossa capacidade de transitar muito mais nos pensamentos elevados, a gente não perderia tempo nenhum com os pensamentos materialistas ligados às paixões. Então, Emmanuel vem complementar para nós, né? Ele vem citar, continuando aquele raciocínio que ele fala, né, da questão das pessoas buscarem a espiritualidade a partir de sofrimentos, por desesperos, né, ou por experiências cruéis, não que seja errado, mas ainda estar nesse estágio de consciência, ele vem então chamar a atenção para buscar a espiritualidade por outros estágios além desses. E aí ele complementa: claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, né, nessas situações de desespero, sem ser, contudo, a providência ideal, porque aqui ele vai nos preparar para seguir um processo de internação do nosso pensamento diante as nossas atitudes, né? Que quando a gente lembra muito Leon Denis, né, falando que os nossos pensamentos sejam como as nossas orações. E aí ele vem citar Paulo de Tarso em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme, que é o que? Ele está citando aquela frase do início da nossa reflexão de hoje: guardando o mistério da fé numa consciência pura. E aí,
ele complementa: é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do íntimo, que é o que a gente já falou da questão da culpa. Ele fica preso na culpa, no julgamento dos outros, eles não conseguem sair disso para buscar algo muito superior aos homens aqui, que é a espiritualidade, aumentar o seu poder intuitivo, a sua percepção. Tanto é que na obra do mesmo espírito que a gente acabou de ler e do autor da obra, né, quer dizer, o autor espiritual e o autor que psicografou, que é o Espírito Santo Neto, a obra chamada Imensidão dos Sentidos. Essa obra, nessa obra Imensidão do Sentido, um capítulo que ele trata sobre consciência de orgulho, ele diz o seguinte: em muitas ocasiões percebemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Não há uma interpretação generalizada, mas sim a nossa percepção individual e peculiar de sentir e de ver. Então a gente tem que entender que tudo que a gente interpreta é de acordo com o nosso estágio de consciência, né? A nossa cosmovisão, quer dizer, a nossa visão de mundo. E quanto mais a gente amplia a nossa consciência, mais a gente vai entender espiritualmente sobre isso, entender sobre essa percepção espiritual e menos material, quer dizer, em detrimento à situação material. E essa material que a gente está falando não é só apego às coisas materiais, mas sim as questões de ego, de vaidade, de orgulho, de rancor, de ódio, ausência de compaixão pelo próximo, a falta de afabilidade nas interpretações dos fatos, porque a gente está interpretando da forma que a gente acostumou a julgar, em vez de discernir. Tanto é que, então, Emmanuel complementa aqui para nós. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Então, quer dizer, pessoa que não desenvolve essa questão de compaixão, de perdão, e buscar entender que tem limitações na sua interpretação de mundo, de vida e das pessoas, porque julga, ela acaba cometendo erros pelo próprio julgamento e, consequentemente, vai virando a bola de neve por cometer outros erros. Então, ela tem dificuldade de sair daquele pensamento cristalizado, enrijecido, cheio de cisões, né, de rompimentos com outras pessoas, cheio de pensamentos de divisão, de competição, né, de amarguras, de revanche, em vez de pensar pelo perdão, de saber das limitações de si próprio e dos outros, né, para ter a benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição dos outros, né, para depois realmente aprender a perdoar. Então, a partir desse próprio raciocínio, quando a gente pensa em ampliar as nossas consciências, vamos agora poder aprofundar um pouco isso. Então, como sair desse estágio de desespero, buscar a espiritualidade só pelo desespero, que é uma necessidade. Antes isso, pior do que isso, seria pelo desespero cometer outras infrações morais, né? E vai virando aquela bola de neve e ter consequências muito maiores. Mas a gente está falando no estágio acima deste, que é a pessoa buscar a espiritualidade, então, por alguma necessidade de alguma dor, de algum sofrimento, que é um caminho, como Emmanuel coloca, mas aqui ele vem já nos preparar para buscar um estágio ainda maior do que esse. Ele diz, ó, não que esse não seja um caminho, é sim, mas não é o ideal, como a gente acabou de ler. Então, o ser com a consciência
mais aflorada, mais purificada, ele vai buscar a espiritualidade a todos os momentos, inclusive nos momentos de alegria, nos momentos de descanso, em demais momentos, não só nos momentos de necessidade. E aí, para isso, ele precisa desenvolver uma vontade. E essa vontade, ela vai ampliando na medida que, concomitantemente, amplia a consciência. É o que o Leon Denis vem colocar para nós na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo A Vontade. Ele diz o seguinte: há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade do eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Então, vai sempre tendo uma necessidade, né, de causa e efeito devido às nossas limitações morais, e a gente precisa sofrer essas consequências para ampliar a nossa consciência. E aí ele vem falar assim, a outra, né, do outro centro dessa nossa esfera de ação e expressão. A outra, interna, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então ele vem falar do templo de Deus em nós, que é o que Paulo já falou, Cristo que há dentro de nós, que Cristo é este, né? O poder que temos, que não conseguimos conhecer porque a gente não amplia a nossa consciência. O poder que temos de ampliar as nossas consciências, ampliar a nossa visão espiritual, para ter uma sintonia e uma conduta de pensamentos, palavras e atitudes de acordo mais com o alto, em detrimento da matéria, ligada às paixões, aos egos, né, às vaidades e demais fraquezas, né, da nossa alma. E aí ele complementa: é somente quando este centro de ação domina o outro. A gente sabe de várias analogias antigas, de provérbios e de filosofias antigas, né, inclusive fazem uma alegoria de o homem, né, ter dois lobos, né, qual que ele quer alimentar, né, desses dois lobos, aquele lobo da vaidade, dessas paixões, ou o lobo da sua evolução espiritual, da purificação do amor. É uma escolha. E essa escolha está de acordo, consequentemente, na própria consciência, né, que vai aprofundar nessa vontade. Então, ele complementa o seguinte: é somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. E mais abaixo ele diz o seguinte: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Então, a gente é muito o que a gente pensa. E quais são as escolhas dos nossos pensamentos? Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante, sua variedade infinita, pequeno acesso, oferecem as influências superiores. Olha só, se a gente tem uma vontade constante, a gente começa a abrir os acessos para as influências superiores dos nossos pensamentos. E aí a gente começa a ter inspirações purificadas, em detrimento das inspirações de espíritos inferiores, que entram em sintonia e faz a gente ficar no apego às paixões. É preciso saber concentrar-se
por o pensamento acorde com o pensamento divino. Então a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a escrever desde este mundo. Então, quer dizer, preparando para a nossa vida espiritual, porque a gente sabe que no plano espiritual dá para saber tudo que se pensa, né? Então a gente precisa preparar isso agora. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos um dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos são, as mais das vezes, somente discordâncias e confusão. Então, olha só como ele faz um contraponto, né? Como Leon Denis faz contraponto para nós. Os espíritos elevados leem o pensamento do outro, não tem essa preocupação que o outro está pensando, que está pensando só situações elevadas, né? Enquanto o nosso, cheio de discordância e confusão. E a gente, inclusive, está aqui nesse plano encarnado aqui, que a gente não pode nem saber o que o outro pensa. Senão, a gente não consegue nem evoluir. É igual o mesmo ensinamento que a gente tem, a importância de não sabermos de vidas pregressas nossas, né? O quanto isso atrapalharia a nossa evolução. Porque às vezes a gente não saberia lidar com isso. Então, ele complementa: aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade. Então, que vontade é essa que temos? Que não seja só de desespero a buscar a espiritualidade, as orações, fazer o bem, né, para tentar algo em troca, ou pelo desespero, um conforto. Não que não devamos fazer isso quando assim estamos, mas buscar cada vez mais o estágio maior. Buscar essa espiritualização, o nosso aprimoramento e a comunicação espiritual por vontade própria, sem uma necessidade de dor, né? Ir além disso. Nos momentos mais felizes, a gente buscar essa espiritualidade, fazer esse canal de comunicação. Então, repito, aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e por ela, a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem os espaços e embalam os mundos. Olha que profundidade. A gente levar esses nossos pensamentos para abrir os nossos canais de comunicação e ter realmente essa evolução. E aí ele complementa: a vontade é a maior de todas as potências. Então, olha só, de todas as nossas potências, a vontade, que esse Cristo que temos em nós, a gente precisa movimentá-lo a partir da nossa vontade, que a gente vai entender a nossa força para assim seguir. Então, a vontade é a maior de todas as potências. Em sua ação, comparável ao ímã, a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Olha a mudança de chave. Tal é o segredo da lei da evolução, ter essa vontade, né? A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau da existência. Então, essa vontade coloca a gente num processo de espiritualização tão elevado que a gente se prepara muito mais quando a gente desencarnar, né? Como a gente vê os espíritos mais elevados nas obras, né, tão grandiosas que temos aí, como que eles se comunicam, como eles trabalham, como eles se amam. E por que a gente não pode fazer isso agora? Esquecer um pouco esse materialismo e buscar mais a espiritualização, usando a própria matéria como, né, um grande degrau nessa escala, que é para isso que aqui estamos, né? A gente precisa desse mundo material, encarnar aqui, para superar as seduções, né, de baixa vibração. Para tanto, então, Emmanuel, a gente sabendo dessa vontade, para ampliar a nossa consciência, para ter essa purificação da fé, para que essa fé seja mais raciocinada, né, Emmanuel, então, finaliza para nós. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto,
por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Assim ele termina. A pureza de nossos pensamentos. A gente precisa vigiá-los, orando sempre, sustentando-os, elevando essas nossas vibrações. Se às vezes a gente sabe que um sedentário ele não vai conseguir correr muito, mas ele quer correr muito, ele começa a gradativamente correr e ter esse condicionamento. Isso é a mesma coisa com os nossos pensamentos. Se a gente tenha já a vontade verdadeira de ter pensamentos elevados, a gente vai se vigiar muito mais e buscar a sustentação disso a partir de leituras, palestras, orações, né? E principalmente a prática da caridade, a prática de amor ao próximo. Então, tudo isso vai condicionando ao nosso pensamento mais elevado, mas isso só ocorre a partir da vontade. E para ter essa vontade, a gente precisa ampliar as nossas consciências. Assim terminamos mais uma vez essa reflexão que a casa nos propõe, a partir dessas obras lindas de Emmanuel, psicografada pelo Chico, e que possamos, cada vez mais, ter vontade e ampliar as nossas consciências, aprimorando nossos pensamentos, consequentemente, as nossas atitudes. Um abraço fraterno e que sigamos todos unidos para a luz maior. Um grande abraço.